biodata aqui do Gabriel. Ele é mestre em Linguística pela Universidade de Franca, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Franca, pesquisador nas áreas de Linguística, Argumentação, Retórica, Direitos e Garantias Fundamentais. Integrou a equipe de palestrantes da 12ª Jornada do GERAR e é membro e pesquisador do Grupo PARE com certificação do CNPq. Gabriel, você está por aí? Estou sim. Então agora eu vou colocar os seus slides, você fica à vontade. Obrigado. Primeiramente, bom dia a todas e a todos. Cumprimento a todos os presentes na pessoa da professora Maria Flávia, que é a nossa líder, nossa mãe, como a gente diz aqui no Grupo PARE. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar esse trabalho, e agradecer também ao Tiziano por aceitar fazer essa apresentação comigo. E, bom, vamos seguir e dar continuidade nesse ciclo incrível de palestras que só tem crescido e demonstrado tanto que a teoria da professora Maria Flávia tem aplicações em diversos campos e deve ser estudada com bastante afinco. Bom, primeiramente, apresentação do nosso título, que é As Paixões dos Vulneráveis, análise retórico-passional dos relatos de pessoas em situação de rua. Gabriel, você pode mexer, tá? Já te coloquei como apresentador. Bom, obrigado. Se eu consigo passar por aqui. Bom, a introdução do nosso trabalho. O Brasil, na verdade, sofre por diversas formas de exclusão social. Uma delas é caracterizada pela ampla e complexa ocupação de situação de rua. Com base em nossas observações sobre esse fenômeno da situação de rua, nós podemos notar que muitas são as causas que levam esses indivíduos a essa condição. Contudo, são poucas as informações que nós temos sobre a tomada de decisão e principalmente sobre a perspectiva da retórica, da retórica passional. Para a gente conseguir introduzir o nosso estudo, é muito importante que a gente coloque a identificação do nosso corpo. Dentro desse capítulo que nós analisamos, que nós aplicamos a teoria da professora Maria Flávia, eu trouxe como aspecto principal essa questão dos moradores, das pessoas em situação de rua. A identificação dessas pessoas eu trouxe como a definição do decreto presidencial de 2009, que é um grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, que utiliza logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, como forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória. É importante também trazer que esse nosso capítulo ele é baseado no meu trabalho de dissertação do mestrado. Então, foi uma pesquisa que eu fiz durante o meu mestrado e que eu consegui pegar uma amostra do
do nosso trabalho e trazer para o nosso livro. O contexto, em geral, eu acho importante a gente trazer quais são os aspectos e como essa relação de números e condições que elas estão no atualmente. O censo rua, que é o Censo Nacional sobre a População em Situação de Rua, o último censo foi realizado em 2007 e 2008. Isso demonstra um certo descaso com essa população, porque de fato não há uma outra pesquisa mais atual que demonstre a quantidade de pessoas específicas que estão em moradia provisória ou em situação de fato de rua. Nesse censo, que é de 2007, de final de 2007 a 2008, foram constatadas 30.922 pessoas em situação de rua. Isso equivale a 0,06% da população dos municípios pesquisados. Foram pegos várias capitais, tirando São Paulo, e tentaram para fazer essa pesquisa. Como nós não temos uma pesquisa mais atualizada, é difícil a gente conseguir trazer aspectos mais específicos. Mas o IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, ele faz uma estimativa em 2016 e tem uma proporção aproximadamente de 101.854 pessoas em situação no país. Esse é um número muito defasado, principalmente agora, nesse período de pandemia, que foi o que a gente pôde constatar em Franca, que foi onde nós realizamos a pesquisa. O aumento dessa população em situação de rua, principalmente nesse período de pandemia, no começo ao final, até o período atual deste ano, aumentou imensamente. Aqui em Franca, no começo da pesquisa, eu fui atrás de entrar em contato com os órgãos públicos, que teriam uma possibilidade de nos informar quais são essas pessoas e a quantidade, aproximadamente. Mas, infelizmente, também não temos aqui uma pesquisa específica nesse ponto. O que nós temos é algumas listas em relação ao Centro POP, que é o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua. No início da pesquisa, por volta do meio do ano passado, fui informado que em Franca tinha aproximadamente 150 a 200 pessoas em situação de rua. Quando eu finalizei a pesquisa, eu fui atrás da Secretaria de Ação Social para trazer alguns números mais atualizados. E fui informado que, por causa do período da pandemia, a quantidade de pessoas aumentou de uma forma que eles não tinham controle, principalmente pela questão de rotatividade, que é o que eles colocam nas planilhas do Centro POP. Por quê? A gente fala em pessoas em situação de rua, mas nós temos que entender que a população de rua ela não só vive na rua ou especificamente em uma cidade. Franca, por ser uma cidade um pouco maior, ela abriga das cidades vizinhas pessoas que estão nessas condições, que vêm até o centro POP para suprir suas necessidades, ser atendidas com as referências especializadas de assistência social, de psicólogo, de nutricionistas, enfim, até de médicos. Então, eles vêm até aqui, mas normalmente eles não ficam. A minha pesquisa não foi especificamente do Centro POP. Eu quis entrevistar pessoas que
estavam em situação de rua em Franca, na própria cidade, em locais específicos da cidade, e não que ficavam abrigadas no. Bom, depois que nós já colocamos esses números e esses aspectos sobre a população em situação de rua, é importante trazer agora o que nós vamos trazer no nosso capítulo. O laboratório é dividido em 3 livros. Porém, de acordo com o interesse dessa pesquisa, foram tratados apenas os aspectos patéticos dessa teoria, elencados no segundo livro. Dentre as diversas questões teóricas, o patos, sob a perspectiva aristotélica, está ligado ao campo das emoções humanas, que perpassa elementos psicológicos e passionais. É importante ressaltar que esse pensamento aristotélico sobre a ótica do patos deixou de ficar restrito apenas à retórica, passou a ser explorado por outros campos do conhecimento, sociológicos, psicológicos e filosóficos. Se baseiam nesse pensamento para múltiplas aplicações. Nós trazemos esse nosso capítulo os aspectos da professora Maria Flávia sobre a teoria da trajetória das paixões e os aspectos da teoria aristotélica com as paixões, que são as 14 paixões elencadas no livro, que é a ira, calma, amor, ódio, temor, confiança, vergonha, desvergonha, amabilidade, piedade, indignação, inveja, emulação e desprezo. Para aplicar a teoria da professora Maria Flávia, que nós já estamos um pouco mais habituados por esse nosso ciclo de palestra, eu trouxe aqui, mais uma vez, a trajetória, mas gostaria de explicar que eu entendi uma vertente. A partir dessa teoria da professora Maria Flávia da trajetória das paixões, eu tentei trazer um aspecto inverso para aplicar nesse nosso trabalho. A teoria da professora Maria Flávia tende a entender, a trazer estudos sobre a espiritualidade, a identificação, libertar da paixão, mudança de julgamento, até que a gente chegue na ação. O nosso trabalho, ele visou analisar os relatos de pessoas em situação de rua. Ou seja, as pessoas já estavam em situação de rua, porque a gente entende que já foi praticada uma ação. O principal aspecto é que, dentro da teoria, a gente iria aplicar e entender quais foram as paixões, quais foram as emoções despertadas, essas paixões, 14 paixões aristotélicas, quais foram mais relevantes para que essas pessoas fossem tomadas pela mudança de julgamento a partir de uma paixão despertada, para que tomasse a decisão de morar na rua. Então, ao invés de fazer o caminho tradicional sobre a teoria da professora Maria Flávia, chegamos a partir da ação. A partir da ação dessas pessoas, desses moradores, nós trouxemos uma análise inversa. Tentamos encontrar dentro dos relatos deles os aspectos sobre como foi a disponibilidade, como foi a identificação, qual foi a paixão despertada e e como essa paixão despertada inferiu diretamente na mudança de julgamento para que ele tomasse a decisão de morar na rua. Aqui nosso objetivo é exatamente o que eu disse agora, que é analisar as possíveis paixões e emoções vivenciadas por essas pessoas em situação de rua, sob a ótica do pensamento aristotélico, em sua obra Retórica, e a proposta da trajetória das paixões, conforme a sua porém,
meio desses relatos de pessoas em situação de rua, nós buscamos descobrir as principais emoções, as principais motivações que levaram essa população para a condição de exclusão social. A questão da metodologia, nós utilizamos os aspectos da teoria da professora Maria Clara, da teoria da retórica, e fizemos uma análise de conteúdo e aplicação de uma análise retórico-passional nos relatos dessas pessoas, dessa população. Nós priorizamos a entrevista semi-estruturada. Portanto, é interessante a gente trazer a entrevista semi-estruturada, porque se a gente colocasse um número específico e certas perguntas ou um questionamento fechado, possibilitaria, de certa forma, a gente identificar esses aspectos passionais que poderiam ter sido trazidos nessas falas dessas pessoas. Então, a entrevista estruturada, ela dá abertura para o entrevistado, assim como para o entrevistador. Então, quem está realizando, a gente consegue estruturar, coloca 15 perguntas. Essas 15 perguntas estruturadas, eu conseguia, de forma que cada resposta tinha uma abordagem, eu conseguia identificar alguns outros aspectos que eu fazia alguns questionamentos para tentar identificar mesmo essa questão das emoções. Então, a questão das entrevistas foram feitas de forma semi-estruturada. Nós realizamos essas entrevistas na cidade de Franca e buscamos identificar. No início, a gente buscou abranger o maior número de pessoas, independente de raça, gênero, idade. A gente queria colocar inicialmente eu queria entrevistar todos os tipos de pessoas, mas aqui em Franca, até pelos números que a gente traz no trabalho, ele demonstra que aproximadamente 80% dessas pessoas em situação de rua são homens, gênero masculino. Então, isso impossibilitou que a gente conseguisse fazer as entrevistas com mulheres. Eu até busquei, tentei encontrar, e como eu disse inicialmente, eu não quis entrevistar as pessoas no centro pop ou locais de acolhimento. Eu busquei entrevistar essas pessoas nas ruas, fiz as entrevistas, a maioria das entrevistas eu realizei à tarde, no final da tarde para a noite, e são os horários que a gente mais encontra essas pessoas, a população em situação de rua. Aqui em Franca a gente acaba encontrando alguns lugares onde tem uma população onde eu tentei em alguns locais específicos da cidade, variou em torno de 3 ou 4 bairros, onde a população é mais fácil de se encontrar. No nosso trabalho, eu realizei 10 entrevistas. Essas 10 entrevistas, que foi a na pesquisa do mestrado, eu selecionei apenas 3 para poder trazer no nosso livro. Pela extensão, principalmente por causa da análise, não teria como fazer todas. Então, selecionei 3 dessas 10 entrevistas que nós realizamos para poder fazer
uma abordagem, trazer apenas uma amostra desse trabalho para o meu mestrado. Dentro do roteiro, buscamos identificação dos participantes, algum gênero, idade, quanto à identificação de raça, cor de raça. Essas foram as realizadas por mim. Eu achei importante fazer uma identificação dessas pessoas, mas algumas eu trouxe nas perguntas, outras eu fiz como uma identificação pessoal. Em relação às outras perguntas, nós elencamos algumas perguntas que achamos pertinentes quanto à condição que eu anteriormente, como era o convívio familiar, as emoções vivenciadas. Então, dentre essas 15 perguntas, aproximadamente 100 estruturadas, peguei alguns aspectos e realizei, identifiquei alguns aspectos importantes para que a gente conseguisse demonstrar essas paixões, essas emoções. Eu tive apoio, auxílio de pessoas profissionais da área do serviço social e da psicologia, que me auxiliaram como poderia ter feito essa abordagem, como seria chegar até essas pessoas. Passei pelo comitê de ética, por se tratar de pessoas, uma pesquisa com seres humanos, eu achei muito importante fazer isso e passar por esse comitê que autorizou e me auxiliou de certa forma. Esses profissionais que me auxiliaram com algumas dicas de como seria a abordagem, como seria a forma ideal para chegar e tratar essas pessoas. Então, eu tive um respaldo muito grande com os profissionais, foi uma pesquisa muito cautelosa, porque essas pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme inclusive eu pude descobrir dentro dessas entrevistas, são pessoas que, assim como nós, qualquer um de nós poderia estar nessa situação. E as emoções, as paixões, os sentimentos que elas aflorassem por essas pessoas, puderam levar elas a essa situação que poderia levar qualquer um de nós. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente ter uma visão diferenciada, uma visão um pouco mais humana dessas pessoas, que são normalmente tratadas como pessoas indigentes, pessoas bandidas, pessoas ruins, pessoas que não têm, que não trabalham, pessoas que não estão nem aí com nada. E na verdade não é isso, né? Na verdade são pessoas que sofrem por vários aspectos e que estão nessa condição muitas vezes não porque elas querem. A maioria dessas pessoas, inclusive desses 10 entrevistados, apenas um deles disse que não se arrependia, né, e que gostava dessa condição de morar na rua. Agora, os demais não gostariam de estar nessa condição. Continuidade. Aqui nas entrevistas, eu trouxe apenas 3. Das 3 entrevistas, trouxe algumas das perguntas que eu fiz e as respostas. Do participante 1, do que P1, P2 e P3, o participante, para não identificar essas pessoas, tá? Para poder manter o
sigilo, como foi pedido, solicitado, tanto pelo Comitê de Ética quanto por as outras pessoas. Uma das perguntas foi, então, qual o sentimento mais importante? O primeiro entrevistado disse que só dor. Sentimento de alegria e felicidade não tem não, na verdade. Já o segundo, na segunda entrevista. Qual foi o maior motivo que te fez vir morar na rua? O segundo entrevistado não disse. Abuso cruelmente da própria família, dos meus irmãos mais velhos. Só isso. Já deu para entender? Os meus irmãos mais velhos. Abuso. Pronto. E a minha mãe não podia fazer nada por mim, porque meu pai já era finado. Na terceira, caso eu tenha família, eles já procuraram por você e tentaram levá-lo novamente para o lar? Já tentaram, porque eu fui criado dentro da igreja assembleia. Sou músico, entendeu? Mas eu tenho que dar o primeiro passo. Já quis voltar, mas não com essa aparência. Porque eu estou assim, como se diz, com uma afeição não assim aprumada de um cidadão. Porque as pessoas, a gente é dependente químico, a gente vê, a pessoa vê a gente como um animal, um bicho. Até corta a volta na calçada, entendeu? Esses três exemplos que eu trouxe aqui, eles são carregados de emoções. É evidente que as emoções despertadas por essas pessoas estão latentes, estão na memória de todas elas. Então, os sentimentos de que aquela condição que elas estavam não é uma condição favorável, não é uma condição boa e não é uma condição que eles queriam estar. Só que, dentro desses aspectos situacionais, é a condição que eles poderiam estar. E a emoção que eles viram, que eles tiveram, que foram despertadas em algum momento da vida deles, puderam ser muito importantes para que eles tomassem a decisão funcional. Para mim, chega. Essa condição que eu estou agora, não dá, eu vou morar na rua. Sem saber que essa condição da rua poderia ser pior ou melhor. Mas naquele momento, especificamente, era o que deveria ser feito. Era aquela condição, era aquela emoção e era aquele aspecto para trazer a ação que eles entendiam como o mais importante. Então, consegui identificar dentro desses aspectos todas as análises que eu fiz, eu trouxe e tentei identificar todas as emoções, todas as paixões elencadas no livro do Aristóteles. Das 14 paixões, eu tentei identificar em cada fala, em cada questão específica da entrevista, tentei assimilar com o que traz o livro, quais são as emoções, os aspectos que levam aquelas pessoas aquelas emoções, o fato de ser despertado. Então, dentro dessas 14 emoções, nós podemos encontrar praticamente, salvo engano, só 3 que das 14 nós não identificamos. Dentro dessa nossa estrutura de pesquisa. As demais, todas elas foram. Nós entendemos que todas as paixões aristotélicas elas podem ser despertadas e nós identificamos ainda mais pelo aspecto da professora Maria Clara, da trajetória das paixões. Isso é muito importante, porque a partir da ação e tentar identificar, colocar essa teoria, uma aplicação junto com as emoções, as paixões aristotélicas, trazendo junto com uma estrutura metodológica, a gente conseguiu demonstrar que as pessoas em situação de rua
os relatos dessas pessoas. E a aplicação dessas duas teorias, elas podem identificar, trazer uma vertente que não tem sido muito estudada, que são as emoções. Quais são os aspectos que influenciam e interagem com o aspecto do caráter, da questão da psicofísica, aspectos que trazem as emoções a serem afloradas. A gente tem muita pesquisa relacionada à condição social, às condições financeiras, desemprego, quais são os aspectos, e isso é muito importante. Mas, inclusive, esses aspectos foram trazidos dentro desse nosso trabalho. Mas nós tentamos identificar as emoções e quais foram as emoções mais importantes para que essas pessoas tomassem essa decisão. Bom, dentro do balanço que a gente fez dessas emoções despertadas, nós trazemos alguns aspectos relacionados à teoria da professora Maria Flávia, a teoria da aristotélica, e juntamos com a aplicação do nosso trabalho. Dentro disso, nós conseguimos identificar, fazer o trajeto reverso, mostrar que é possível aplicar a teoria da professora Maria Flávia dentro de diversos campos do conhecimento. No início da pesquisa, no início da apresentação, eu coloquei que as paixões aristotélicas, elas, principalmente em relação ao patos, ela não é mais estudada apenas na linguística ou na filosofia, ela se desmembrou em diversos aspectos e, na verdade, nosso livro é uma prova disso. E existe uma infinitude de aplicações dessas teorias e que conversam uma com a outra. Todas elas dialogam entre si. E isso é muito importante para a gente trazer. Trazer esses pontos novos, essas identificações e trazer uma teoria crítica para essa aplicação junto a esse aspecto de essas pessoas, essa população vulnerável. Dentre das paixões elencadas, eu consigo notar uma similaridade entre todas elas. E de todas as entrevistas, nós conseguimos identificar, pelo menos dessas três, nós conseguimos identificar a indignação e o ódio e a confiança. Todas essas três foram vivenciadas, provavelmente foram vivenciadas por todos esses entrevistados. A revolta, a indignação, ela parece ser justificada pelo abandono, pela não aceitação da condição pré-existente. O ódio pode ser muito mais do que motivador. Além de causar sofrimento, esses sentimentos se associam, levando a um indivíduo a seu extremo. Então, muitas vezes, as emoções como o ódio, a indignação, a raiva, naquela condição, naquele fato, naquela situação específica, puderam ser decisivas para a tomada de decisão. Aquela emoção despertada numa condição que já havia anteriormente, como a gente pôde notar, o entrevistado disse que ele foi abusado. Ele foi abusado pelos irmãos mais velhos. No decorrer da entrevista, ele disse que ele tentou fugir várias vezes de casa, a mãe dele prendia, amarrava ele na cama. A gente não consegue imaginar isso quando a gente está, inclusive, andando na rua e vê algumas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, como essa população. A gente, às vezes, não consegue identificar, imaginar que aquelas pessoas estão ali por algum motivo muito forte. Então, o
quis trazer esse aspecto para o nosso trabalho. Mostrar que existe umas emoções, aquela pessoa que está ali, em algum momento, ela tomou uma decisão muito importante para que ela fosse morar na rua. E que aquela emoção talvez não tivesse sido, que aquela decisão talvez não tenha sido, e a maioria das vezes, eu acredito que a gente consegue até demonstrar isso, que não foi uma decisão racional. A razão, ela deixa de existir nesse ponto, porque a emoção aflora. A paixão, ela é muito forte. A paixão, ela toma uma proporção muito grande e que impossibilita a pessoa de continuar vivendo onde ela estava, ou na casa, ou em algum lar. Outros aspectos, o primeiro entrevistado, ele também disse que ele perdeu a mãe e que logo depois ele perdeu o filho. Ele depois diz que a única pessoa que ele tinha era a atual companheira. Ele havia traído ele e que ele não conseguia ver mais uma razão para ficar na casa. Então ele toma a decisão de viver na rua. O segundo entrevistado, como a gente disse, foi abusado pelos irmãos. Ele sofria agressões muito fortes da mãe. Então, isso com, salvo engano, 14 anos. As pessoas que estão nessa condição, elas não conseguem trazer o aspecto racional, né? Então, são aqueles aspectos racionais que se evidenciam. Esse entrevistado, ele teve uma briga familiar dentro do nosso trabalho. Ele, dentro da estrutura que a gente traz sobre as pessoas em situação de rua, a gente traz alguns aspectos. Não dá para trazer agora porque é um pouco amplo, mas os principais aspectos que essas pessoas vivem, quais são as principais causas, mas todas elas baseadas em condições financeiras, condições sociais. Nenhuma delas trouxe os aspectos da emoção, das paixões. Em relação à confiança, que é uma das paixões que foram possivelmente vivenciadas por todos os entrevistados, ela não está ligada às outras diretamente, porque as outras a gente entende como paixões históricas. Essa é uma paixão eufórica que traz a confiança de que eles podem um dia sair dessa condição. E eles têm realmente, a maioria deles tem a esperança de sair dessa condição de vulnerabilidade, de sair das ruas, de construir um novo lar, construir uma nova vida. Diante da nossa, caminhando já para o final, diante da nossa pesquisa, buscamos as possíveis motivações que levaram os entrevistados à situação de rua. Partimos do princípio da ação, o último estágio da teoria da professora Maria Fernanda. Nosso objetivo, então, foi aplicar a trajetória das paixões para tentar entender quais foram as paixões aristotélicas vivenciadas por essas pessoas e como os estágios da disponibilidade, identificação, despertar da paixão e mudança de julgamento puderam influenciar na tomada de decisão de cada um deles. Finalmente, consideramos ter alcançado nossa proposta de pesquisa, uma vez que presumimos ter conseguido, em todas as análises, identificar as possíveis emoções vivenciadas pelos participantes e demonstrar ainda todo o percurso persuasivo elaborado pela autora e pesquisadora. Acreditamos que as reflexões desenvolvidas permitiram-nos responder de maneira satisfatória às questões que nortearam a nossa investigação. Podemos
explicar que, se analisarmos em casos específicos sobre a ótica da retórica e da trajetória dos paixões, é possível que haja uma contribuição com a agenda de sociais do tema em questão, tanto com base nas teorias de direitos interfundamentais, quanto na sociologia e na psicologia. É isso, pessoal. Eu agradeço a presença de todos e estou aberto aí para, se tiverem algum questionamento. Olá, Gabriel, muito obrigado pela palestra. Gente, vocês podem já colocar as perguntas que vocês tiverem, os comentários. Eu, enquanto isso, vou fazer uma primeira pergunta, que eu acho que, de certa maneira, você já meio que respondeu agora ali na conclusão, mas eu acho interessante a gente conversar um pouco sobre isso. Eu li, né, seu capítulo e eu li também sua dissertação, então eu estou bem familiarizado com o trabalho e, e eu acho que fica bem nítido assim que o seu trabalho ele se vale de uma abordagem interdisciplinar, né, bastante, digamos assim, relevante. É uma abordagem interdisciplinar que cada parte, cada conhecimento, cada área de conhecimento traz uma contribuição e você faz um trabalho bem, digamos assim, sintético com todas essas abordagens. E então, sim, né, dá para a gente observar que a teoria retórica ela tem uma importância muito grande e também uma relevância muito interessante para a pesquisa só, né? Dá para a gente perceber isso facilmente. Então, minha pergunta para você é: você acredita que há uma distância, ou pelo menos uma barreira entre ciências sociais, principalmente ciências sociais aplicadas, como sociologia, psicologia, etc., com as humanidades? Se a gente pensar em, por exemplo, linguística, retórica, você acha que existe essa barreira? E se você acha que existe, você acha que, de certa maneira, o seu trabalho representa uma tentativa de quebrar esse paradigma de que são áreas totalmente diferentes, né, que usam abordagens totalmente diferentes, porque geralmente as áreas das ciências sociais ficam com a ideia de que se valem do método científico propriamente dito e que a humanidades, portanto, não teria esse caráter realmente científico, portanto, não vale. Enfim, queria saber sua posição a respeito disso. Obrigado, Tiz. Bom, em relação a isso, eu concordo com você, eu acho que existe sim. Eu acho que existe uma barreira. Tá? Eu entendo que existe e isso impossibilita, às vezes, a gente conseguir uns estudos mais específicos, mais abrangentes, porque se a gente conseguisse conciliar todas elas dialogassem entre si de uma forma que pudessem auxiliar, entender uma como a outra funciona e juntar, acho que seria incrível. Apesar disso, eu acho que essas barreiras têm sido quebradas. Atualmente, elas têm sido modificadas. Eu percebo isso muito em relação ao direito. O direito ainda é uma estrutura muito conservadora, principalmente a disciplina, o curso de direito. É uma disciplina muito conservadora. Então, é difícil a gente conseguir conciliar alguns aspectos do direito, trazendo de outras áreas. A retórica ainda é muito ligada ao direito, mas se a gente trazer de outros aspectos, a gente percebe que ainda tem uma certa recusa dessas novas teorias, porque como se elas não pudessem ser aplicadas de uma forma científica, exatamente como você falou. Mas acredito que essas barreiras estejam sendo quebradas. Acho que
A prova disso é a teoria da professora Maria Clara. Essa teoria traz um aspecto da retórica antiga de Aristóteles. Traz um livro incrível, que é atual até hoje. Se a gente pega as paixões, as questões aristotélicas, eu consegui aplicar elas as questões do Aristóteles nesse trabalho, no trabalho atual. Então a gente consegue dialogar com isso. A teoria da trajetória das paixões, ela demonstra isso também. A gente aplicou em todos os nossos trabalhos que vão ser publicados nesse livro, a gente consegue identificar várias áreas de conhecimento, vários campos de aplicação. Então, acho que é importante livros como esse, teorias como essa do professor Maria Clara, são importantes para a gente demonstrar que é possível dialogar todas as disciplinas e que isso só tem a auxiliar em questão à pesquisa científica. Muito bom, muito bom. Obrigado. Eu vou ler aqui o comentário da Márcia. A Márcia diz: parabéns, Gabriel, sua pesquisa contribui para repensarmos a condição dessas pessoas que estão nas ruas. Vejo que você faz várias constatações. A minha indagação é: o que fazer com esse material agora? De que forma você pensa que pode prosseguir para continuar contribuindo? Obrigado pela oportunidade de ouvir. Obrigado, Márcio. Agradeço bastante em relação a essas funções. Eu penso também a abrir por elogio ao trabalho. Mas é difícil, tá? É difícil a gente tentar aplicar isso, demonstrar, principalmente quando a gente está no mestrado, quando a gente não tem tanta visibilidade, a gente busca aplicar essas teorias. Eu pretendo agora dar continuidade aos meus estudos, agora no possível doutorado. Eu quero tentar aplicar essas condições, essas pesquisas, essas informações que eu obtive e tentar dialogar diretamente com as questões do direito, que é em relação às garantias fundamentais, tá? Direitos humanos e questões fundamentais. Eu acho que tem condição de dialogar entre elas. Acho que é possível fazer isso. E é curioso, porque dentro do nosso trabalho eu consegui identificar algumas questões que talvez não tivessem tanta abordagem de pesquisa, até pela questão metodológica. Eu não só pude identificar as paixões, como também fui acometido por várias paixões nos momentos da pesquisa. E como nós, como pesquisadores, a gente tem que se colocar de uma forma distante. Então, uma das formas que eu acho interessante de prosseguir é que eu fiz algumas pesquisas, eu estou tentando desenvolver agora um artigo, um trabalho relacionado com a pesquisa de campo. Como eu realizei essa pesquisa de campo, eu quero tentar identificar as emoções, trazer o pathos e como a influência do pathos pode intervir na questão da pesquisa de campo. Como as paixões ou o pathos em si pode influenciar uma pesquisa. Porque se a gente traz uma pesquisa de campo, mas a gente está emocionado, normalmente a gente tem um viés. Então, como é possível fazer uma pesquisa de campo sem que o pathos influencie, ou se como o pathos influencia, como distinguir uma coisa da outra? Então, esses são algumas perguntas
perguntas que eu tenho tentado identificar para tentar dar continuidade. Legal. Marta te respondeu? Ela diz que seu trabalho é muito sério e acredita que fazendo aliança com o direito, com certeza você logrará isso. Obrigado, Tutu. Gabriel, eu tinha mais uma pergunta e, na verdade, você meio que já foi para ela. Nós, enquanto pesquisadores, né, a gente sempre tenta assumir essa posição de neutralidade, mas já está mais do que provado e mostrado que o pesquisador ele é tanto influenciado pelo objeto quanto ele influencia também o objeto que ele estuda, né? Durante o seu trabalho, e aí não só, né, no capítulo, mas durante a sua dissertação de forma geral, você acha que existiu alguma paixão em específico que foi despertada em você a partir das entrevistas? Vários. Acho Se que você puder comentar, então. Acho que são várias emoções que foram despertadas. A indignação, eu acho que foi a maior de todas elas. Eu inclusive, comentei isso no dia da defesa, e a indignação foi a que mais foi despertada. Porque a gente entende, a gente tem uma visão muito deturpada dessas pessoas. Quando muitas pessoas chegaram para mim e falaram, nossa, mas você vai fazer coisa, toma cuidado. Não, vai com alguém. E eu fiz a pesquisa, todas as pesquisas eu fiz, todas as entrevistas eu fiz sozinho. Eu não fui acompanhado de ninguém. E porque eu queria ter uma certa intimidade com a pessoa. Porque eu sabia que eu trataria de alguns aspectos muito, muito delicados, sabe? Então, achei mais importante fazer essa pesquisa sozinho e tentar dialogar de uma forma mais informal, dentro da estrutura, né, que eu fui a fazer. Mas vivenciando isso, identificando as pessoas, conversando com todas elas, eu consegui perceber que se eu já ficava indignado com o descaso dessas pessoas, depois dessas pesquisas, eu acho que eu fiquei mais indignado ainda. Eu me aprofundei nessas pesquisas em relação às condições dessas pessoas e as pesquisas em geral, as pesquisas brasileiras, principalmente, para essas pessoas em situação de rua. E é muito defasado. A indignação foi a emoção mais patente que eu tive, por ver todas essas pessoas assim, por ver o descaso do, do Estado perante essas pessoas, em relação às pessoas que estão em condição de inclusão social, são deixadas de lado. Não só pelo Estado, mas por nós. Eu não seria hipócrita em dizer que, principalmente mais novo, quando eu já passava por algumas pessoas em situação de rua, eu não fazia exatamente o que o segundo entrevistado, o terceiro entrevistado disse, que é ver a pessoa, corta a calçada, passa para outra. Medo. As pessoas têm medo, sem saber que aquela pessoa passa por um ser humano, que talvez as condições que nós temos nos possibilitaram a manter nessa condição que a gente está hoje, mas que as outras, não tiveram a mesma condição. Então, essa questão de enxergar, principalmente enxergar essa população, essas pessoas, de uma forma diferente. Não como marginais,
não como indigentes, pedinte e pessoas vagabundos, como diz o Freire. Legal, legal. A Cláudia está dizendo parabéns, Gabriel, sua pesquisa é maravilhosa. Necessário será propagá-la. Você deu a oportunidade a essas pessoas de se verem, perceberem que as paixões movem o ser humano. Um beijo, foi um prazer ouvir. Obrigado, Cláudia. A Cláudia esteve na minha banca. Foi incrível apresentar um trabalho para vocês e agradeço tanto a sua fala agora, Cláudia, quanto as suas falas em gerais no trabalho especificamente do mestrado todo. Gabriel, já que ninguém falou mais nada, eu tenho mais uma pergunta para te fazer. E eu acho que, de certa maneira, também vai casar já com o que a gente já está falando. No seu capítulo, né, fica muito nítido que a, a paixão da indignação, ela se sobressai, né, nos relatos que a gente observa, né, nos 3 relatos que você trouxe. E aí eu queria te perguntar se, e de certa maneira você meio que respondeu ali, né, nas considerações, mas você acha que a indignação ela representa esse motor que, que faz com que essas pessoas, de certa maneira, vou reformular. Você acha que essa paixão da indignação, ela é a preponderante para as pessoas tomarem essa decisão, já que você avaliou a partir da ação, né? Você acha que a indignação, obviamente que todas as outras que você descreve, também influenciam, mas você acha que a indignação a respeito das situações de vida que eles têm é a paixão preponderante para essa tomada de decisão? Se sim, você especula alguma razão? Você pensou alguma coisa assim? No trabalho, em geral, eu consegui identificar, fiz até um balanço maior, né? Porque eu fiz um balanço só dessas 3 entrevistas. Mas o balanço maior das outras. A indignação estava presente na maioria delas. A indignação, a ira, o ódio, essas paixões distóricas estavam presentes em praticamente todas. A indignação, só me engano, esteve presente em 9 das 10. Então, eu acredito que sim, acho que a indignação é uma delas. Mas eu achei interessante também, essa pergunta importante, porque não é só uma paixão que leva, sabe? A indignação ela só vem a partir de um sentimento de raiva. A indignação só vem a partir de um sentimento de ira, de felicidade, quando você vê alguns aspectos de poderia alcançar e que não alcança. Você vê, às vezes, a inveja. Eu acho que algumas condições são importantes. A indignação está incluída nessas, mas eu não acredito que uma paixão especificamente seja capaz. Tá? Eu acho, pelo menos ao meu ver, dentro da minha pesquisa, uma paixão não é o suficiente para que uma pessoa tome uma decisão tão importante ou tão radical de viver na situação de rua. Acho que elas têm um peso maior, algumas delas, mas sozinha, afastadas umas das outras, eu não acredito que sejam possíveis. Eu acho que é uma mistura de pelo menos algumas paixões, algumas emoções, alguns aspectos racionais que causam essa questão da indignação. É isso. Não, legal.
A mais agora trouxe mais uma questão. Ela diz que as paixões que aparecem são as mais negativas, né? Você percebeu alguma positiva? Destacaria alguma? Tem sim, viu, Márcia? Dentro do trabalho, eu até licença, para só saber comigo. Quer que abre alguma coisa? Não, disso acho que tem necessidade. Desculpa, assim, eu queria trazer só um ponto da pesquisa em geral, mas acho que está um pouco pesquisando que eu não achar. Bom, mas sim, Márcia, eu consegui identificar algumas positivas, assim, das paixões eufóricas que estão dentro do livro do Aristóteles. O amor, ela está bem presente. A confiança também é uma outra que está presente. E a amabilidade, né, que é o favor. Elas, eu, salvo engano, foram as que mais apareceram no trabalho em geral. E são identificadas com um aspecto racional relacionados à afetividade dessas pessoas com as condições que ela viviam antes, às vezes, o amor com um ente querido, a saudade, a vontade de fazer alguma coisa, a vontade de sair, essa esperança. E alguns deles, em relação à mobilidade, ao favor, eu consegui identificar foi que, mesmo estando em condição de exclusão social, mesmo estando nesses aspectos, assim, muitas dessas pessoas não viam a sociedade como ruins para elas, sabe? Então, a pessoa falou assim, eu entendo, tudo bem, as pessoas agirem dessa forma, porque eu não estou, às vezes, em condição, às vezes eu entendo as pessoas terem medo, mas eu não fico com raiva, eu não sinto ódio dessas pessoas. Uma das últimas perguntas que eu está estruturada nessa minha pesquisa em relação a qual era, perguntava sobre qual era o desejo que, se ela pudesse mudar alguma coisa no mundo, na verdade. A última pergunta, se ela pudesse mudar alguma coisa no mundo, que ela mudaria. E alguns deles falaram que, se eu pudesse mudar, eu mudaria, eu tiraria o preconceito, o racismo e o preconceito. Outros disseram que, se eu pudesse mudar, eu daria uma forma de distribuir melhor a renda para todos. Então, são pessoas que, mesmo estando naquela condição, eles pensam no geral, sabe? Uma questão maior do que elas. Então, o amor, a amabilidade e acho que são as mais evidenciadas por eles. Mas eu tá te agradecendo. Pessoal, mais perguntas? Comentários? Professora Maria Flávia, quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Gabriel, parabéns mais uma vez, né? Seu trabalho de mestrado agora é materializado aqui nesse capítulo e nessa apresentação. E eu sempre gosto de ressaltar
o Gabriel foi ousado porque ele pegou a trajetória das paixões e aplicou de forma inversa, né? Foi o primeiro trabalho que fez isso, o único até agora. Então, é muito interessante ver esse trabalho. A fala do Gabriel trouxe algumas reflexões. Acho que a mais importante para hoje foi uma questão que você levantou, Tice, que é como que o cientista, o pesquisador, tem impacto sobre a sua pesquisa, né, e como que os informantes, o corpus analisado acaba assim também sendo impactado por esse pesquisador e essa relação, né, simbiótica aí entre pesquisador e pesquisa. Eu acho que a gente então precisa começar a pensar, né, e tem o pessoal do ERA aqui conosco hoje, a Ana Lúcia, a Cláudia, a Márcia, eu não estou com a lista aqui para falar todos que estão presentes. Assim, o que eu acho que a gente precisa começar a pensar agora é sobre essa sobreposição da trajetória, né? Vocês vejam a trajetória do orador, as trajetórias passionais do orador que vão impactar o auditório, as trajetórias passionais do auditório que vão revidar, né, no impacto retroativo no orador e fazê-lo reformular a sua fala. Então, acho que o Gabriel mostrou isso para a gente, que ele foi para entrevistar, né, entrevistar os seus informantes, e ele esperava entender as paixões que estavam nele, de repente os informantes impactaram o entrevistador, né? Teve esse rebote aí, as paixões foram despertadas no entrevistador. Então, essa sobreposição de trajetórias, eu acho que é um novo caminho para a pesquisa nossa agora, como que as trajetórias vão se sobrepondo entre orador, auditório, né, pesquisador e informante, e como que essas coisas vão se intercambiando. Um convite aí para novas pesquisas, é o que eu gostaria de deixar. Muito bom, professor. Pessoal, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, a gente pode encerrar. Questão, comentários. Gabriel, você quer fazer as suas considerações aí, finais? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade, pela live de poder participar desse livro do nosso grupo. Obrigado, Luciano, por estar presente mais uma vez. A gente conseguiu fazer todos os trabalhos juntos. A segunda participação importante nossa. E depois agradecer também a todos os que participaram, que tiveram a disposição de ficar aí nesse sábado chuvoso, pelo menos aqui, e nessa manhã. Agradeço a todos, agradeço pelo convite e agradeço por perder esse tempinho aí para ouvir a gente. Muito obrigado, professora Maria Flávia. Obrigado, Gabriel. Gente,